Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre violência intrafamiliar, tá? É muito importante a gente falar sobre esse tema, lembrando para vocês que a violência é considerado como um agravo de saúde. Como um agravo de saúde, ela pode ser evitada. Então, por isso que é essencial que nós, profissionais de saúde, conheçamos essa temática, consigamos fazer um diagnóstico rápido, fazer um encaminhamento preciso, auxiliar essas pessoas que são vítimas dessa violência, para que elas possam sair um pouco desse ciclo. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos tipos de violência, porque são vários, que é o caso da violência intrafamiliar. Travou aqui meu slide, peraí. Pronto. Então, o que é a violência intrafamiliar? A violência intrafamiliar é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade, seja ela física, psicológica, a liberdade ou o direito ao pleno desenvolvimento de um ser da família. É bem importante destacar, gente, que quando eu falo de violência, eu estou falando de uma desigualdade de poder. Geralmente, quando eu falo de violência, eu estou falando disso. Né? Então, geralmente, alguém que comete uma violência a alguém, ela vai cometer a violência a alguém que ela considera que seja mais frágil, vai cometer uma violência para alguém que ela considere que não vai conseguir se defender. A violência, ela sempre vai estar um pouco covarde nesse sentido. Geralmente, o agressor, ele sabe quem é a sua vítima. Né? Dificilmente o agressor vai buscar uma vítima que tenha o mesmo nível que ele, ou então alguém até superior a ele no sentido de poder se proteger, porque seja qual for o tipo de agressão. Quando eu falo desse tipo de violência, existem vários tipos de violência, né? Existe a negligência, existe a violência psicológica, existe a violência física e existe a violência sexual. E essas violências, elas se configuram num cenário que muitas vezes acaba sendo um pouco difícil da vítima e muitas vezes até dos profissionais de saúde de conseguir distinguir essas violências. Haja visto que quando eu falo de violência intrafamiliar, eu estou falando de uma violência que ocorre dentro da família. Eu estou falando de uma violência no qual existe um vínculo, uma relação de amor, né, do qual muitas vezes existe uma dependência financeira, afetiva. Então, isso acaba se tornando tudo muito mais difícil, faz com que realmente seja um diagnóstico muito delicado e há uma série de dificuldades em fazer esse trabalho. Então, é importante destacar, primeiro, a negligência. Eu costumo dizer que sempre que há alguma das outras violências, provavelmente, principalmente com criança e adolescente, há uma negligência. O que seria a negligência? Negligência é quando ocorre uma omissão de responsabilidade de um ou de mais membros da família, no qual ocorre principalmente em relação àquela pessoa que mais precisa de ajuda, geralmente são as minorias. No final dessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre essas minorias, né? Então são daquelas pessoas que mais precisam. Então, essa negligência geralmente se dá por abandono, por falta de cuidado, de atenção ou até mesmo de desinteresse. Então, a negligência, ela vai ocorrer quando alguém não está ali 100% atento, ela vai ocorrer quando alguém não quer estar atento. Então, a negligência, ela pode, inclusive, ser a principal responsável por um outro tipo de violência. Lembrando também que quando eu falo de negligência, eu falo de omissão. Às vezes, quando um adulto vê uma violência e esse adulto ele não auxilia, ele não protege essa criança, ele pode ser responsabilizado como negligente. Então, a negligência, além desse desinteresse, desse abandono, também pode se caracterizar uma omissão. Então, sempre que alguém. É por isso que a gente fala que a violência está relacionada com o poder. Não fazer nada também é uma violência. Né? Tem até um autor alemão que ele tem um livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, que ele tem uma frase que repercute muito até hoje, né? Que ele fala que não se preocupa com o barulho dos maus, ele se preocupa com o silêncio dos bons. Eu acho que ele está falando exatamente dessa negligência. É muito perigoso quando a gente se silencia, né? É muito perigoso. Inclusive frases, acho que vocês vão ter uma aula para falar só da violência contra a mulher, frases como essa, né? Em brigas de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quem pariu Mateus que balance, quando você tira da sociedade, né, seja ela no âmbito individual ou no âmbito coletivo, as responsabilidades sobre os sujeitos, isso é muito perigoso, né, e isso vai se configurar, sim, em processos de negligência.
Por isso que é muito importante a gente informar a sociedade sobre as responsabilidades. É muito importante que a gente saiba qual é o nosso papel, né? Seja como profissional de saúde ou como cidadão. Um outro tipo de violência, e essa no geral, ela é um pouco mais fácil, minto, né? Um outro tipo de violência, e essa também é bastante difícil da gente diagnosticar e perceber, é a violência psicológica, né? A violência psicológica, ela vai se configurar em ações ou também omissões que vão causar dano, em especial à autoestima. Lembrando que a autoestima é um autoconceito que o sujeito tem de si mesmo, à identidade e principalmente ao desenvolvimento da pessoa, podendo ser por ameaças, humilhações, agressões, chantagens, cobrança de comportamento, discriminação, impedimento que a pessoa utilize o próprio dinheiro, por exemplo. Então, a violência psicológica, ela não é tão simples, ela não é tão fácil de se diagnosticar, principalmente quando ela é intrafamiliar. Porque é aquela pessoa que ao mesmo tempo cuida de você, aquela pessoa ao mesmo tempo que faz seu almoço, né, que paga o teu plano de saúde, é aquela pessoa que te proíbe de fazer determinadas coisas, que abala a tua autoestima, é aquela pessoa que não te dá força, é aquela pessoa que te humilha. Então, isso torna a relação muito difícil e faz com que muitas vezes essa pessoa não se perceba vítima de violência psicológica. Agora sim, né? Essa violência já é um pouco mais fácil de ser percebida, porque é a violência física. A violência física, ela de fato é a violência mais clara, porque ela deixa marcas físicas. A violência física, ela é perceptível, né, a olho nu. Geralmente fica muito claro para o sujeito o que foi que aconteceu. No entanto, a violência física, ela vai ocorrer quando alguém tenta causar, por meio de força física, ou algum tipo de arma, ou algum instrumento perigoso, alguma lesão no outro sujeito, né? Então, essa violência, ela pode causar consequências físicas e também vai causar, né, sequelas psicológicas que vão deixar marcas que podem ser aparentes ou não. Então, dependendo da gravidade da agressão, podem causar danos temporários, ou até mesmo permanente, em alguns casos mais graves, até a morte. Então, infelizmente, o Brasil, por exemplo, é um dos casos, é um dos países que mais registra o feminicídio, né, que são crimes contra as mulheres. Então, realmente, a violência física é um problema muito sério, embora ele seja um problema mais fácil de ser diagnosticado quando ele chega, no caso, para nós, profissionais da saúde, em especial para os psicólogos. Já a violência sexual, ela também é uma violência que não é tão fácil de se diagnosticar. Mas, Carla, não parece ser óbvio? Não, não parece. Lembrando para vocês que o estupro, vou deixar isso claro, principalmente quando eu falo de abuso sexual infantil, para estupro, né? O estupro geralmente é um adulto que sofre algum tipo de violência, né? Então fica muito claro, esse adulto já tem capacidade de perceber aquela violência. Já o abuso sexual infantil, não. Geralmente ele ocorre com uma criança que ela passa por todo um processo de sedução, ela passa por todo um processo de testagem, no qual o agressor, que em geral é muito próximo à família, né? Eu sempre gosto de destacar que, em geral, as pessoas não deixam seus filhos com qualquer um. Então, o perfil de agressores, de abusadores sexuais, sempre são pessoas muito próximas à família, pessoas que estimam confiança, pessoas que passam essa sensação de confiança, exatamente porque você não deixa seu filho com qualquer pessoa. Então, geralmente o estupro ocorre, né, com adultos, já a violência sexual infantil, não. Né, ocorre todo um processo de sedução, é muito difícil para a criança conseguir identificar, para a criança conseguir se perceber nesse processo. Então, muitas vezes a criança só vai perceber na vida adulta que passou por algum tipo de agressão, passou por um tipo de violência sexual. Então, no geral, a violência sexual é uma ação, né, de qual uma pessoa que tem poder sobre a outra se utiliza desse poder para obrigar essa pessoa a ter a realização de práticas sexuais com ela, né, mesmo contra a sua vontade, por meio de força física, de influência psicológica, até em alguns casos uso de armas ou drogas. Podem acontecer em forma de carícias não consentidas, exposições de materiais pornográficos. Inclusive, a gente está vivendo agora em Fortaleza, né, esse escândalo de várias meninas expondo, de rapazes que estavam chantageando moças com nudes. Então, isso é muito sério, isso precisa ser bem discutido. E essa população precisa de apoio para lidar com essa situação que é muito séria e causa uma série de impactos a longo e a curto prazo.
E como é que a gente identifica, né, esse tipo de violência? É muito importante a gente observar mudanças, padrões de comportamento, né? Então, assim, existem sim sintomas físicos em quase todas essas violências, podem deixar marcas, né? Desde gravidez até sintomas físicos como roxos, arranhados, apertões, sintomas físicos que podem, inclusive, ser um legista do IML consegue, né, fazer um laudo. E principalmente sintomas psicológicos, né, como irritação, ansiedade, medos, digamos assim, medos que a criança ou o adulto não tinha antes. Então, é muito importante a gente ficar alerta a alterações de comportamento, alterações bruscas de humor, tanto em questões físicas, como também em questões psicológicas. Aí você deve estar se perguntando como é que eu posso ajudar nesses casos. É muito importante que a gente estude, né? Assim, esse momento é só mesmo para apresentar a vocês o conteúdo. É essencial que vocês façam as leituras, que vocês tirem as dúvidas na supervisão. Essa é uma temática muito delicada, que requer realmente muito cuidado no seu manejo. Nesse momento, como convido, o que a gente pode fazer é acolher, né? A gente realmente precisa ouvir essas pessoas. Infelizmente, inclusive a Organização Mundial de Saúde até produziu um documento que nos ajuda nesses casos. Infelizmente, os números de violência intrafamiliar cresceram muito nesse momento de pandemia, porque estamos em casa, estamos isolados, estamos muito tempo dentro de casa. Então, isso faz com que aumente, né, os casos e realmente as vítimas não tenham muito para onde fugir, o que fazer. Então, é essencial que a gente seja esse ponto de acolhimento, que a gente escute essas pessoas, que a gente passe para elas segurança, que a gente faça com que elas se sintam bem. Como profissional de saúde, existe uma legislação que nos obriga a notificar. Lembrando que notificação é diferente de denúncia. A notificação, geralmente, ela é anônima. É uma forma como o governo brasileiro tem de controlar e de saber os números de violência. Então, a notificação, ela não requer o nome da pessoa, ela não vai entrar em detalhes em relação e também não vai tomar medidas legais. O que ocorre, onde ocorrem medidas legais é a partir da denúncia, que em geral essa denúncia ela é feita principalmente pela própria vítima ou então por algum familiar, alguém próximo. É muito importante que nós, profissionais de saúde, saibamos os meios de encaminhamento, né? No caso das crianças, existe uma delegacia especial de proteção à infância e adolescência. No caso das mulheres, já existe uma delegacia especial para mulheres, que tem todo um corpo para fazer um acolhimento diferenciado. A gente também tem o Estatuto do Idoso, que protege, no caso dos idosos, já falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, é muito importante que a gente conheça os encaminhamentos adequados, que a gente conheça os meios para qual essas pessoas podem ser encaminhadas e que a gente incentive. É uma decisão da pessoa. No contexto que o Convida existe, infelizmente a gente acaba nem tendo tempo, né, de conversar, de aprofundar essa temática. Realmente eu acredito que não é uma. Essas pessoas sim vão precisar de psicoterapia, muitas delas também vão precisar de uma avaliação psiquiátrica. Então, no caso do Convida, infelizmente, o que nos resta é fazer a notificação e, no caso, fazer o acolhimento. Né? A denúncia provavelmente só vai ocorrer quando esse sujeito estiver se sentindo mais seguro, estiver se sentindo melhor, estiver se sentindo amparado também por uma série de redes de apoio que vai depender da vida, da história dessa pessoa, para que ela de fato consiga se sentir bem para fazer isso, tá bom? Então, para finalizar, né, infelizmente, quando a gente fala em violência intrafamiliar, a gente está falando muito das minorias, né, dos idosos, das crianças, dos adolescentes, da mulher e dos portadores de deficiência, né? São pessoas que precisam muitas vezes de um cuidado especial, são pessoas que muitas vezes são mais vulneráveis. No caso das mulheres, geralmente eu estou falando de força física, né? Hoje as mulheres não são mais tão vulneráveis, assim, como se já foram antigamente uma dependência financeira que ocorria. Então, é essencial a gente informar essas pessoas que essa violência existe, é essencial a gente informar que não é, esse tipo de coisa não é aceitável, que elas podem pedir ajuda, seja no Convida para conversar, para ter um ouvido profissional, né, para dividir um pouco essa ansiedade, e principalmente que elas podem sair desse modelo de vida. Então, é essencial a gente informar essas pessoas, a gente informar a sociedade como um todo para que a gente não aceite a violência, porque a violência ela pode sim e deve ser evitada. Então, eu encerro aqui minha fala por hoje.
Espero que vocês leiam os textos, se informem, tirem as dúvidas com a gente na supervisão. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Um abraço.